Bíblia, em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Planos frustrados por outros planos. Sendo um livro de sabedoria, os provérbios jamais deixariam de falar sobre os nossos projetos de vida. Uma pessoa sábia não pode ser alguém frustrado consigo mesmo ou com a sua própria vida. O sábio olha para o seu passado e aprende. Assim ele tentará projetar o futuro. Contudo, o sábio está completamente ciente de que não possui controle absoluto de nada, nem de si, nem dos outros, nem do seu futuro. O capítulo 16 dos Provérbios de Salomão enfatiza o homem versus Deus. Vai dizer o homem isso, mas Deus aquilo. O homem, seus projetos, suas expectativas, suas aspirações, ambições, sonhos e destino, sempre esbarrando quase que o tempo todo na soberania divina. Bem cedo o homem descobre que há um Deus no céu. Este Criador soberano, com sua ciência universal absoluta, ousará sim interferir no caminho da humanidade. E por que não dizer no meu caminho, no seu caminho, no nosso caminho? Você está frustrado com a sua vida? Por que você não conseguiu isso? Por que você não mora em outra cidade? Porque aquilo que aconteceu com você, você não esperava, você não entende? Você está frustrado com a sua vida? Porque você não consegue virar tal página ou sair de uma situação? Você está frustrado com a sua vida? Você está triste porque sua vida não é como você gostaria que fosse? À primeira vista, vai parecer que seus planos foram totalmente frustrados. Mas quando adquirirmos sabedoria, vamos ter o prazer de dizer que nosso Deus tinha outros planos para nós. Amém? Então já iniciamos Provérbios 16, versículos 1 a 9, com uma aplicação. Provérbios 16, 1 a 9, entregue a direção da sua vida ao Senhor. Vamos ler, José. Provérbios 16, 1 a 9. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Muito bem, então está claro. Provérbios 16, 1 a 9 tem uma aplicação direta. Entregue a direção da sua vida a quem? Ao Senhor. Então por que isso é tão difícil às vezes? Entregar nossa direção a Deus, a direção da sua vida ao Senhor. Porque nós precisamos de quê? De sabedoria. Vamos precisar de muita sabedoria para deixar nosso Deus cuidar do nosso destino, para deixar o nosso destino em suas mãos.
Não é errado fazer planos, amém? Não é errado. Uma pessoa que não planeja absolutamente nada, então ela tem algum problema, né? Então nós tivemos que nós planejamos mudar, né? Nós achávamos que precisávamos, e nós então conseguimos criar planos. Então não é errado fazer planos, desejar, ter objetivos, querer algo, não é errado. Se nossos planos tivessem sido, porém, como nós intentávamos, não estaríamos aqui hoje. Talvez você nem um cristão seria hoje. Talvez o Paulo nem estaria aqui hoje se todos os planos dele estivessem dados conforme ele planejou. Então, o sábio diz sempre, se Deus quiser, amém, Giovanni? O sábio diz sempre, se Deus quiser. O arrogante diz, não, Deus quer. O sábio diz, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a hora de Deus, amém? O único que pode ter certeza sobre o amanhã é o Deus soberano. Então pensamos que todos os nossos planos são bons. Nós pensamos que todos os nossos planos têm bons propósitos, mas Deus pesa o Espírito. Deus sabe as verdadeiras razões por que nós estamos desejando tal e tal coisa. Planos bons aos nossos olhos, às vezes, não vão se realizar. Então não se frustre, porque homens santos também sonharam sem realizar. Moisés sonhava em entrar na terra prometida, mas não se realizou. Nós temos Davi que sonhava em construir uma casa para Deus, o templo, mas ele não foi permitido a ele realizar com as próprias mãos este sonho. Nós sabemos que Elias queria que todo Israel se curvasse diante de Javé depois de ter derrotado os profetas de Baal, mas isso não aconteceu. Porém, Deus tinha outros planos para ele. E você sabe que Paulo, quando escreveu as cartas, tinha muitos planos de evangelizar, hein? Ele queria ir até a Espanha, até o Ilírico, mas ele foi capturado. Enfim. Então está vendo? Homens santos também sonharam sem realizar. Então às vezes os planos aos nossos olhos são bons, mas não só porque eles são bons, quer dizer que nós vamos realizá-los. Ao invés de se frustrar, estes homens, Moisés, Davi, Elias, Paulo e outros, ao invés de se frustrarem, eles aceitaram o seu destino e se adaptaram. Então qual a chance que o homem tem de ser bem sucedido nos planos que fizer? Este provérbio diz que você tem que entregar os seus planos a Deus e quem sabe os seus desígnios serão estabelecidos. Então nós precisamos colocar tudo na presença de Deus e agir conforme a vontade dele, amém? E que ele estabeleça os nossos bons propósitos. O sábio verdadeiro nunca é um ateu, amém? Ele crê no controle absoluto do Criador, sabendo que se o perverso prospera e progride em seus planos, é porque o castigo deles já é previsto por Deus. Amém? Então, os perversos existem para acharem que são alguma coisa, para que lá na frente Deus frustre os seus planos. Então o Senhor não tolerará aquele que acha que pode ir avante contra a direção do Senhor. Tem gente que quer uma coisa e para ter aquilo ela passa por cima da vontade de Deus. Ela passa por cima da palavra de Deus. Ela passa por cima do conselho dos irmãos. E ela diz, eu quero isto, nem que eu tenha que ir para o inferno.
Então, Deus não tolera esse tipo de gente. Mas o homem, quem quer que seja, pode ser reconduzido às suas escolhas. O nosso pecado de ter arrogantes pretensões pode ser perdoado se nós estivermos sinceros e humildes pela misericórdia divina. Amém? O nosso temor do Senhor nos livra de decisões que nos prejudiquem ou prejudiquem outras pessoas. Então, quando nós retornamos para o caminho que agrada ao Senhor, sabe o que acontece, diz esse texto? Que nosso Deus reconcilia conosco os nossos inimigos. Sabia que nossos amigos também retornam para nós quando nós retornamos aos planos de Deus, como um favor de Deus nos presenteando. Muitas vezes nossas decisões, desejos e escolhas são feitas baseadas no quanto nós vamos ganhar. Se ficar aqui nessa situação eu não estou ganhando nada, e lá naquela outra situação eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter lucro, eu vou ter mais, eu vou ter isso, aquilo, a fama e tudo mais. Então a pessoa acaba decidindo muito, fazendo suas escolhas por aquela quantidade de coisas que ela pode ganhar. Então, infelizmente, muitas vezes, para ter mais rendimentos, as pessoas não se importarão de cometer injustiças, né? Então, é mais ou menos assim. Para elas, os fins justificam os meios. E não é essa a filosofia divina. Então, seria essa a melhor decisão dos sábios? O versículo 8 responde o que é melhor. É melhor ser o quê? Humilde com os humildes do que repartir as riquezas com os arrogantes. Amém? Então acho que você está no melhor lugar. Muito bem. Então o livre-arbítrio do homem não impede o controle divino. Quando ao homem é permitido o que fazer, não significa que o como, o quando ou por quanto tempo também lhe será permitido. Lembra? O homem toma a sua decisão, mas quem é que dirige os passos? O Senhor. Amém? O Senhor dirige os passos. Então quando eu era um jovem cristão, eu andei pelas ruas da cidade e eu orei: Deus, eu quero pregar a sua palavra. Eu quero ser um pregador. Tudo bem, Senhor, se o Senhor não quiser que eu seja um pregador, mas eu vou ser muito infeliz se eu não for pregador. Tudo bem, mas tudo bem, né? E aí Deus permitiu que eu fosse um pregador. Mas Ele dirigiu os passos. Eu não posso reclamar. Amém? As tribulações, as lutas, o lugar, as pessoas onde eu atuo não estavam por minha conta. Então, quando ao homem é permitido o que realizar, não significa que o como, quando e por quanto tempo também é permitido. Isso é coisa de Deus. Então que Ele possa dirigir nossos passos. Então a aplicação dos versículos 1 a 9 podem ser: continue fazendo bons planos. Amém? Enquanto você viver, faça bons planos e submeta os seus planos a Deus. Amém? Pergunte para Ele: Deus, é isso mesmo? É o que o Senhor quer que eu faça? Deus, está de acordo com a sua vontade? Faça planos segundo a vontade de Deus revelada na palavra. Se algo que você projeta para a sua vida contradiz um princípio bíblico, refaça seus planos. Se algo que você projeta para a sua vida vai levar você numa direção contrária à vontade de Deus, refaça os seus planos. Amém? Submeta os seus planos, faça os planos segundo a vontade de Deus na palavra. E reconheça que o Senhor é dono do seu destino. Não é você. O Senhor é dono do seu destino e Ele pode ter outros planos para a sua vida. Amém? Às vezes, eu como irmão, acho que você deve seguir um caminho.
Você acha que você deve seguir outro, mas Deus é o dono do seu destino. Amém? Deixe que Ele dirija os seus passos. Amém? Então note bem. Se os homens às vezes fazem plano para nós, será que Deus também não faria? Amém? Versículos 10 a 15. Deus e o rei. Qual é a lição para os nossos projetos pessoais? 10 a 15, José. Os lábios do rei falam com grande autoridade. A sua boca a sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Amém. Está vendo? Então, de repente, os provérbios começam a falar de Deus e o rei. E qual é a lição para os nossos projetos pessoais? Os reis em mente do autor devem ser Davi e Salomão, que buscavam o Senhor em cada decisão que tomavam. Eles também, apesar de guiados por Deus, eles tinham livre arbítrio e deviam ter cuidado para não transgredir. E reis futuros deveriam ter o mesmo temor ao governar. Então a questão aqui é o julgamento. O julgamento daqueles homens que tinham a palavra final sobre as questões tinha que ser justo. Então não importa qual seja o plano que você vai fazer para a sua vida, tem que ser justo. Um rei ímpio não iria ser honrado ou durar muito tempo a sua dinastia. O princípio divino para quem lidera com responsabilidade diante de Deus é ser justo. Amém? Amém. Não importa qual seja o plano, tem que ser justo. Os versículos 13 a 15 dizem o que o homem sábio faz diante daquele que decide corretamente sobre a vida do povo e do indivíduo em outros casos, que seja o rei. Então, lábios honestos diante do rei e o falar justo. O sábio não ousa despertar o furor do rei, mas faz tudo para contentá-lo. Amém? Procura ter o rei sempre do seu lado, pois sabe que a sua vida será melhor deste modo. E aí nós voltamos no princípio do ponto. Deus e o rei. Qual é a lição para os nossos projetos de vida? O que isso tem a ver com nossos sonhos, desejos, planos e projetos de vida? O relacionamento do sábio com o rei ilustra a nossa submissão total para com quem? Deus. Para com Deus. Deus é o seu rei. Você tem um rei? Sim. Você vive debaixo de uma monarquia? Sim. Deus é o rei. Então o que isso tem a ver com o nosso projeto de vida? Ilustra a nossa total submissão a Deus. Amém? Amém. Então é necessário que não blasfememos quando os planos de Deus são diferentes dos nossos. Se o homem for ter com o rei falou uma coisa diferente, o homem vai ficar lá com o rei, o senhor não sabe de nada, não quero mais saber desse reino, vira as costas e vai embora, ou pisa duro. Não. Então, quando os planos de Deus são diferentes dos nossos, nós não podemos blasfemar. Amém? A vontade divina é soberana, como a vontade do rei. Ele é justo e sabe pesar com justiça cada projeto, cada intenção nossa. Como o sábio, nós temos que deixar o nosso rei conduzir tudo, amém? E ficar do lado dele.
e ficar do lado dele. Então Deus é rei. Contrariar o rei é um bom negócio? Não. Não é um bom negócio para si, e o sábio entende isso. Então que ao ver nossa total submissão às suas decisões, o nosso Deus, que é rei, derrame a primavera sobre os nossos corações. Amém? Amém. Bem, e aí Provérbios 16 a 19, nós vamos ver as melhores escolhas para o homem. Provérbios 16 a 19, as melhores escolhas para o homem. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. O melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. O feliz é aquele que confia no Senhor. Amém. Até 19? Já passou um pouco? Já passou, Ok? Então as melhores escolhas para o homem, 16 a 19. Nitidamente nós vemos homens dedicando suas vidas ao quê? Ao ouro e à prata. Mas quem escolhe e planeja buscar a sabedoria e a prudência fazem a escolha melhor. O mal está sempre à frente em qualquer projeto de vida. A tentação está lá, o desafio está à frente, mas o sábio desviará de tudo isso e seguirá vivo. Quando você escolhe um caminho bom, você não pode desistir dele. Amém? Eu escolhi um bom caminho. Eu não posso desistir dele. Porque se eu experimentar outros caminhos, caminhos tortuosos, eu não vou estar seguro. Então, se você escolher um bom caminho, é uma boa escolha, está dentro da vontade de Deus, o que você faz, não desvia. Desvia sim do caminho errado. Amém? Então, o melhor projeto, às vezes, é o mais simples. Já parou para pensar que as pessoas que vivem vidas simples não estão se drogando, não estão suicidando, não estão fazendo coisas terríveis que você ouve por aí? Às vezes o melhor projeto é o projeto o quê? Mais simples. Quando as pessoas fazem planos e esses planos, nesses planos elas alcançam o auge de tais projetos, como é que essas pessoas costumam... Quem chegou? Vai se ligar? Tudo bem. Então o que eu estava dizendo é que quando as pessoas fazem os projetos e elas têm sucesso naquele projeto que elas fizeram e elas chegam no auge, como é que elas costumam sentir em relação a quem é menor? Eu sou tal. Eu consegui. Você é lixo. Você não conseguiu nada. E eu consegui. Eu estou no auge. Está vendo? Então, conhece alguém assim? Soberbo, arrogante, altivo, um poço de orgulho. É isso que Deus quer para nossas vidas? Não é isso que Deus quer? Conhece alguém que sente desta forma só porque tem mais que você? Essa pessoa vive dentro de um castelo de areia. Vai ruir, vai cair. É só uma questão de tempo divino. O versículo 19 fala por si mesmo. O que é melhor? É melhor ser humilde com os humildes, não é isso? Do que repartir os esforços com os humildes. Então a aplicação, os melhores projetos para o homem não estão em quantidade, mas em qualidade e durabilidade das coisas de que realmente irá precisar. Amém? Se você tem qualidade
e durabilidade do que você realmente precisa, você fez um bom projeto de vida. Versículos 20 a 24, o plano para aperfeiçoar nosso caráter e nossas palavras. Provérbios 16, versículos 20 a 24, o plano para aperfeiçoar nosso caráter e nossas palavras. José? Quem examina cada questão com cuidado prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Muito bem. Até o 24? Até o 24. Ok. Então, o plano para aperfeiçoar nosso caráter e nossas palavras. O sábio aproveitará a oportunidade de quê? De aprender. Algum senhor de idade bem velho já disse assim: estude, porque o conhecimento é uma riqueza que ninguém tira de você. Isso é sabedoria. Isso é o plano para aperfeiçoar nosso caráter e nossas palavras. Amém, Bia? O sábio aproveitará a oportunidade de aprender. Primeiramente, o mandamento dos pais. E depois de Deus. Deus e os pais são a fonte primordial da sabedoria. Amém? Alguém discorda? Nós não combinamos isso. Quem servir deste modo vai estar bem. Quem seguir estes conselhos achará o bem e a felicidade. Está vendo? Faça este plano de obediência. A pessoa cautelosa, em especial com suas palavras no dia a dia, é reconhecida como sábia de verdade. Quanto mais ela se torna humilde para perguntar, mais seus mestres lhe ensinarão com prazer.